Bom, hoje eu vou falar. Alô? Melhor? Eu vou falar como título indico, minha didática do recorrido de estudos em investigações REI, ou PF em francês, para poder de recherche. É um tipo de metodologia de investigação desenvolvido na escola francesa por Yves Chevalat. El día de hoy, nuestro profesor Saró va a hablar sobre la ingeniería didáctica del recorrido de estudio de investigación, el REI, que también es de la Unión Europea, que viene de la escuela francesa por Yves Chevalat. Tá bom. Bom, a engenharia didática, de modo geral, foi desenvolvida nos estudos realizados na didática da matemática na França. La ingeniería didáctica en general fue una metodología desarrollada en Francia. Principalmente a engenharia didática mais conhecida, que é atribuída a Michel Archic, foi desenvolvida na teoria das situações didáticas de Rousseau. La ingeniería didáctica más conocida fue desarrollada por Michel Archic, que fue introducida por la teoría de situaciones didácticas de Rousseau. Bom, uma das definições que foram dadas para essa engenharia didática consiste em determinar dispositivos de ensino que pudessem ser comunicáveis e reprodutíveis. La ingeniería didáctica consiste en determinar dispositivos de enseñanza comunicables y reproducibles. E o próprio Rousseau, essa é uma definição dada por Rousseau, e ela evoca a existência de uma descrição, estudos e justificativas. Evoca la existencia de una descripción, un estudio y justificativas. E que possibilitam definir as condições justamente de uso desses dispositivos em sala de aula. Y posibilita las condiciones de utilización de este dispositivo en las clases. E o Rousseau continua dizendo que, geralmente, quando a gente fala da engenharia didática, necessariamente a gente tem que pensar num conjunto de situações construídas e pensadas para serem aplicadas em sala de aula. Para generar esta ingeniería didáctica se tiene que pensar en un conjunto de situaciones que se trabajan en la sala de aula. Então, o que significa que precisamos, como eu falei, construir com um papel bem definido essas situações. Se necesita construir con un propósito bien definido estas situaciones. Fazer uma análise que a gente chama de análise a priori. Hacer un análisis que se llama de análisis a priori. Experimentar. Y fazer uma análise a posteriori. Y hacer un análisis posterior. Bom, mas antes de construir essas situações, pero antes de construir estas situaciones, precisamos fazer o que é chamado de análise preliminares. Pero antes de construir estas situaciones se necesita hacer lo que se llama el análisis preliminar. Essas análises preliminares são compostas de uma análise epistemológica do objeto
Ese análisis preliminar está compuesto por el análisis epistemológico de los hechos, de uma análise institucional, de un análisis institucional, que geralmente é composta por análise do currículo, que generalmente es compuesto por el análisis del currículum, de livros de didáticos, libros didácticos, e às vezes a gente pode, a partir da literatura, y algunas veces a partir de la literatura, ver as concepções, problemas relacionados com o ensino e aprendizado do jeito de estudo, ver las diferentes visiones a partir del análisis de ese estudio, ou às vezes fazer questionário para estudar as concepções de alunos, o hacer una encuesta, un formulario para ver justamente esos estudios ou de professores. y de profesores. Isso é antes de construir. Esto antes de construir, por eso es llamado análisis Então, preliminar. essas análises preliminares vão permitir você definir a problemática, Y esto permite definir la problemática, a partir da qual vamos definir a questão da pesquisa, a partir de la cual se define la pregunta de os investigación, objetivos los objetivos e quais situações a princípio podemos construir para responder a essas questões. y cuáles situaciones se pueden crear para generar las respuestas a esas preguntas, ¿no? O cuestiones. Pode passar. Como eu falei já que a engenharia didática, a clássica que estou falando, né? A complexidade do fenomenal-técnico. Por que fenomenal-técnico? Porque, na verdade, quando você experimenta, você observa o que está acontecendo em sala de aula na hora de aplicar essa experiência. ¿Por qué fenómeno técnica? Porque a partir de los fenómenos que se escriben en el Então, aula, você observa esses fenômenos para tentar explicar a origem desses fenômenos. observar justamente estos fenómenos para poder ver su origen. Então, para isso que elas estão como objetivo as obrigações normais do ensino, Las obligaciones normales de enseñanza porque você vai aplicar isso na sala de aula, y cómo aplicarlo en el aula, num determinado nível escolar. en un determinado nivel escolar. Então, você tem que respeitar minimamente as obrigações que a instituição está impondo. Y usted debe respetar específicamente las obligaciones que las instituciones están. E a outra coisa que a gente faz nessa experiência é estudar os fenômenos que aparecem. Y a partir de esa experiencia, estudiar los fenómenos que aparecen. Então, a gente fala que essa investigação é indispensável para estudar sistematicamente e experimentalmente modelos teóricos de dispositivos do ensino e da aprendizagem. Este tipo de investigación es indispensable para estudiar sistemáticamente y experimentalmente modelos teóricos de dispositivos de aprendizaje y de enseñanza. Porque a sequência que é proposta é um modelo de como podemos ensinar um determinado conteúdo. Porque la secuencia aquí propuesta es un modelo para poder enseñar un determinado tema. Talvez Maria da Cruz e agora, em todas as investigações da área da educação matemática, e mais especificamente de didática da matemática, como vocês puderam acompanhar nas diversas conferências, Y ahora en todas las investigaciones y enseñanza de la matemática que todos ustedes pudieron acompañar en todas las presentaciones, temos um problema metodológico. tenemos un problema metodológico. Não se pode fazer uma investigação sem metodologia. No se puede hacer un estudio de investigación sin metodología. A gente usa geralmente metodologia existente da área da educação La gente usa ya metodología ya existente ou constrói novas metodologias. o construyen nuevas metodologías. Então, por isso que a gente fala que toda partida poderia consistir em ver a metodologia didática como um caso específico que oferece
ao investigador possibilidades únicas de metodologia de investigação e didática. Como indica él, un punto de partida podría consistir en ver el método de la ingeniería didáctica como un caso específico que ofrece al investigador posibilidades únicas de metodología de investigación en didáctica. Para isso se refere ao que Schiller chama de taxonomias de investigação. Eso se refiere a lo que Chevalier llama praxeologías o praxeologías de investigación. Bom, eu não vou entrar muito na teoria antropológica, senão já vamos sair daqui, mas algumas coisinhas vão aparecer da teoria antropológica. No va a incidir mucho en la teoría antropológica o en la teoría, pero va a dar algunos importantes. Então, Chevalier observa que o trabalho coletivo sobre praxeologias de investigação e didática parece hoje mais necessário que nunca. Chevalier observa que el trabajo colectivo sobre praxeología y investigación didáctica parece hoy más necesario que nunca. Justamente para combater esse efeito banalizando a pesquisa de educação matemática. Para evitar para combatir los efectos de combater o incluso la casi naturalización de los métodos utilizados. que a gente observa em várias pesquisas pessoas que falam um relato de experiência. Que las personas observamos en muchas investigaciones Muitas que vezes a hablan de gente relatos não de sabe, experiencia. muitas vezes a gente não sabe qual é o ponto de partida ou qual é o ponto de meio no final. Muchas veces en las investigaciones no se sabe cuál es el punto de partida, el punto medio o el final. E falando das taxonomias, Y hablando de las praxeologías, que porque eu vou falar de uma forma muito resumida, que va a hablar de una manera muy resumida, vem da teoria antropológica do didático. que viene de la teoría antropológica de lo didáctico. Bom, uma das ideias fundamentais Una de las ideas fundamentales da teoria antropológica didática de la TAC é que estudar homens frente a situações matemáticas. que es estudiar al hombre frente a las situaciones matemáticas. Isso para pegar nosso caso. Esto para citar nuestro caso. E outra coisa, nossa vida é feita por um conjunto de tarefas que devem ser realizadas. Y en nuestra vida está compuesta por un conjunto de tareas que deben ser realizadas. Posso pegar um exemplo, Va a dar un ejemplo. vir até esse auditório, vir Ver, até aqui, venir hasta aquí, assistir essa palestra, ver esta palestra, escuchar esta é uma palestra. tarefa. Es una tarea. Cada um de vocês Cada uno de ustedes deu um jeito para chegar aqui. dio una manera para llegar aquí. Alguns estavam no laboratório Algunos estaban en el laboratorio 1, 1, outros em comunicações, en otras comunicaciones, outros em oficinas, en otros en talleres, em lugares diferentes. lugares diferentes. Então quer dizer que cada grupo usa uma técnica Quiere decir que cada grupo usa una para técnica chegar aqui. para llegar aquí. E cada um de vocês tem uma justificativa Y cada uno de ustedes tiene una por justificación que saiu do laboratório 1 direto para chegar aqui de cómo llegar del laboratorio 1 para aquí, para e estar aquí. por que não fez o contorno do campo. ¿Y por qué no hizo el contorno del campo para llegar aquí? Daria para chegar, se ele fez todo o torno do campo, Si o tuviera que campo dar una vuelta al campo para llegar ele aquí, chegaria aqui, llegaría aquí, talvez muito molhado. llegaría mucho cansado. Mas é uma técnica que é justificada. Pero es una técnica que es justificada. Então, que chama lá para que cada tarefa que a gente vai realizar, Chevalier dice que cada tarea que uno va a realizar, existe pelo menos uma técnica para realizá-la. existe al menos una técnica para realizar esa tarea. E essa
técnica tem uma justificativa. Esa técnica es una forma de justificar, ¿no? Tiene una justificación. Bom, em matemática, En matemáticas, quando eu digo resolver uma equação, cuando dice va a resolver una ecuación, ax mais b igual a zero, a x más b igual a 0, é uma tarefa. es una tarea. Aí eu tenho uma técnica Y tiene una técnica que é, geralmente no Brasil, que es generalmente en Brasil, fala, eu pego b e coloco do outro lado. que normalmente se dice b pasa al otro lado, más o Mas na menos. realidade está errado, a gente não pega nada. O que a gente faz? A gente usa a equivalência. Lo que las personas hacen es usar la equivalencia, Vamos subtrair ambos lados b. que es restar b en ambos lados. O que justifica isso? Lo que significa eso A questão, a propriedade fundamental da igualdade. es justamente la propiedad fundamental de la igualdad. Essa é a tecnologia Esa tecnología que justifica que justifica la técnica, essa forma de dizer que eu transporto b do outro lado. que justifica justamente la forma de por qué b pasa al segundo miembro. E o que justifica essa tecnologia está dentro da álgebra. Y lo que justifica justamente esa tecnología está dentro del álgebra, Deixa eu achar de teoria. que hay que habla de teoría. Então tem essas notações aí e chega lá doutor. Y estas son justamente las 4T, las tareas, las técnicas, tecnologías y la teoría. Bom, então, na verdade, nesse grupo tarefa, técnica, tecnologia e teoria, Técnica, tecnología y teoría temos dois blocos, tienen dos bloques, perdón. P tal, os dois primeiros, Los dos primeros, do lado da prática, que está dentro del bloque práctico, você já saber fazer, el del saber hacer, e os dois últimos, y los dos últimos, tecnologia, tecnología Teoría. y teoría, do lado da validação. del lado de la validación. Bom, vamos passar, já comentei. Bom, então essa aqui a gente, claro que ele fala de taxonomia pontual, local, regional e global. Lo que se llama de tecnología puntual, local, regional y global. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, Que no va a tener mucho para detalle as pessoas que não conhecem, para ter vontade de ler mais. para las personas que no conocen, para que tengan las ganas de leer más. Mas o que a gente está dividido nesse esquema dos diferentes blocos são as pontuais. Lo que muestra en este esquema son taxonomías puntuales. Bom, exemplo de taxonomia pontual Un ejemplo de taxonomía puntual aqui tem resolver a equação do tipo ax igual a b, ax igual a b igual a zero. que es el ejemplo anterior, que es a x al cuadrado más Porque b igual a está 0. mais relacionado a um tipo de tarefa sobre a resolução de equações do primeiro grau. Mais relacionado a um tipo de tarefa de primeiro grau. Lá, falei X cuadrado. agora nós temos um taxonomia pontual relacionado a um tipo de tarefa. É um tipo de tarefa relacionado, por exemplo, ele que a gente pegou. Aí eu passo ax mais b igual a zero. Que es la tarea a x más b igual a 0, É um tipo de tarefa que es un tipo de tarea estritamente relacionado estrictamente com a relacionado, resolução de equações do primeiro grau. está relacionado con la solución de problemas de Por isso que é pontual. Por eso que es puntual. Bom, agora, vindo para nosso tema, que é o rei, Para justamente el tema de hoy, que es el rey, el desarrollo de estudio de investigación,
Como eu falei, foi introduzido por Chevalier, lo que fue introducido por Chevalier, e a ideia partiu que la idea partió da que ele chamou de atividade de estudo e de investigação. la idea de justamente este recorrido de estudio de investigación partió de esta idea de actividad de estudio de investigación. Era tipo de obrigações no sistema francês, Es un tipo de obligación en la escuela francesa, que era incentivar os alunos a fazer investigações, que era incentivar a los estudiantes a hacer investigaciones a partir de problemas a partir de que problemas têm o potencial de refletir, que tienen un potencial para refletir reflexionar e aí investigar. e investigar. E então, como eu falei, era contra a necessidade de que aluno haver um ensino baseado sobre o estudo a partir de uma pergunta. Que responde a la necesidad de hacer vivir una enseñanza basada en el estudio a partir de una pregunta. Aqui o aluno vai justamente procurar respostas. Que justamente el estudiante va a buscar una respuesta. Ok? E geralmente a ideia é que o aluno não tem uma ideia a priori o que seria uma resposta. Y que justamente la idea es que el estudiante no tenga idea de cuál sería una posible Então respuesta. isso provoca justamente a necessidade de investigar. Que eso es justamente lo que provoca la necesidad de investigación. Então a atividade de estudo de investigação justamente ela parte do sistema XYQ, Y justamente esta actividad de estudio de investigación parte de este sistema didáctico o X pode ser o aluno, que X, Y y Q, donde X es el estudiante, pode ser o estudante, Y pode ser o professor, Y puede ser el profesor, pode ser vazio. puede estar vacío, Ou seja, Y deve ser o diretor de investigação, Y puede ser el director de la investigación, mas às vezes alunos não tem esse diretor. pero algunas veces no se tiene o no se cuenta con esa E persona. aqui é a questão. Y Q es justamente esa pregunta. Então, existe a finalidade de ter uma resposta por ação. A quê? Que justamente la finalidad es la producción de esa respuesta, que es R con este corazón, que es la respuesta a esa pregunta Q. Então, isso significa que o sistema XYQ está relacionado com o meio. Que justamente esas X y Q, que justamente es el sistema, está relacionado con el medio, ¿no? Essa média, ele vai ser se construído ao decorrer da construção da resposta do aluno. Que ese medio video se va a construir justamente en la interacción con esa pregunta a partir de las posibles respuestas que se pueden encontrar con el alumno. A questão que faz parte do meio, La pregunta que hace parte de esta mas a maior parte é construído ao mesmo tempo que o aluno busca respostas. justamente es construido a partir de la búsqueda de respuestas a esas preguntas. Então, é isso que a gente fala, os recursos que compõem o meio didático, né? O meio fala do estudo do quê? É o conjunto de ferramentas disponíveis na classe para estudar a questão que e produzir a resposta por ação e validade. Justamente son las respuestas que componen este medio, un medio didáctico para el estudio de esa pregunta Q, donde es el conjunto de las herramientas disponibles en la clase para estudiar la pregunta Q y reproducir o producir las respuestas a esas preguntas y validarlas. Essas flechas que o Chevalier coloca, cada uma tem significado. Cada una de esas flechas que están en la segunda parte, cada una de ellas tiene un significado. Es donde está el segundo ítem. Por exemplo, essa aqui, Ajá, ahí está. Ahí lo está mostrando el profesor.
Estas siglas indicadas indica que o sistema didático que el sistema didáctico X, Y y Q, que se constitui e que fabrica essa melhoria. que es lo que construye y se fabrica ese medio. Ou seja, esse sistema, né, aluno, professor cristão que vai construindo o milhão Que justamente ese sistema X y Q, es decir, alumno, profesor y pregunta, que justamente van a construir ese medio. Bom, como eu falei, a composição do meio é descrito por um conjunto de respostas, E1, E2, N e obras, o N1, o N mais 1, etc. La composición justamente de ese medio está descrita por un conjunto de respuestas, por eso que está R1, R2 hasta Rn, o obras, es N1, N más 1 y hasta llegar a N o N, y que justamente la cual RI designa respuestas institucionalmente selladas y el signo, que es justamente ese rombo, tiene por función recordar ese sellado, cierre, de las horas, ¿no? De O, sus horas. E a obra O, que a gente colocou lá o N, aqui o N, que é qualquer produção humana que permita responder a ou mais tipos de perguntas. Y que pues esta obra es cualquier producción humana que permita responder a un o más tipos de preguntas, preguntas teóricas o prácticas, que son las razones de ser de la obra. Até isso que chega lá e fala que com a pergunta que todas as entidades referidas no milhão N são obras. Chevalar indica que como la pregunta Q, todas las entidades reunidas en el medio N son obras, algunas de ellas siendo preguntas, lo cual se lleva a escribir de esta forma, ¿no? M igual a R sub 1, R sub 2, R sub N, Q, en de las preguntas, hasta llegar a la obra C, sub 3. Ok. Então vamos avançar já. Só que para trabalhar com uma atividade de estudo, de investigação, os professores nem sempre são preparados para estudar questões que envolvem esse tipo de trabalho. Algunas veces los profesores no están acostumbrados a desarrollar justamente esos tipos de actividades que involucran justamente esta actividad de estudio y de investigación. E Bernard, que em 2017, citando Mariette, identificou dois tipos de obstáculos. Bernard, que fue justamente citado por Mariette, identifica dos tipos de obstáculos para estas actividades de investigación. O primeiro é o professor ter a condição de criar um AEI. Primero es que el profesor tenga la posibilidad de crear esas actividades de investigación. O segundo é que é do lado do aluno e do professor. Y el segundo está ubicado en el lado del alumno y el profesor. Bom, a questão é de saber quem deve realizar e vivenciar a atividade de estudo de investigação. La pregunta es justamente qué cosas se debe realizar en esta actividad de estudio de investigación. Bom, às vezes a questão é, você pode criar uma atividade de investigação interessante e o professor acabar realizando. Talvez. Si algunas veces puedes tener una actividad de estudio de investigación interesante, pero al final la respuesta la está dando el profesor, no el estudiante. Então ela perde sua função inicial. Ela perde sua função inicial. Y pierde su función inicial, el objetivo inicial. Agora o rei. Y ahora el recorrido de estudio de investigación Justamente é um conjunto de
atividade de estudo e de investigação. que forma o es un conjunto de actividades de estudio e investigación que hablamos anteriormente. Então, a noção-chave pode ser sistematizada como, no caso da atividade de estudo e de investigação. La noción clave puede ser esquematizada como la actividad de estudio e investigación en un sistema. Ali em cima, à direita, A la derecha tiene el esquema, el sistema X, Y y Q. Bom, o X, como a gente falou, pode ser um aluno ou um coletivo de estudantes. El X puede ser el alumno o un colectivo de estudio, una clase, un grupo de alunos, etc. Un grupo de alumnos, etc. Que investigam justamente a questão que foi dada. Que investigan justamente la pregunta que fue dada. Y uma equipe também. Que Y también puede ser un equipo. Geralmente reduzido ao professor. Que generalmente se reduce al profesor. Tutor. Quando a gente via o estudo da nossa colega de manhã, da palestra, ensino à distância, às vezes tem o professor que concede a atividade, mas é o tutor que acompanha. Generalmente tiene un profesor que crea la actividad, pero tiene un tutor que acompaña a ese profesor. Então, o objetivo é a constituição desse sistema para estudar a questão que el objetivo de la construcción de este sistema didáctico es estudiar justamente la pregunta Q. Buscar uma resposta. Buscar una respuesta. É que satisfaça a quê? Que satisfaga la pregunta Q. E o trabalho esperado do X, do aluno, por exemplo, el trabajo esperado del alumno a supervisão de Y, a partir de la supervisión pode ser formulado do mesmo jeito que a gente formulou a atividade de estudo e de investigação. Que puede ser formulado justamente por el sistema X y Q para una respuesta. Para gerar a resposta que fue usada justamente para la actividad de estudio y investigación. Então, a investigação deve mobilizar mais uma ferramenta praxeológica. La investigación debe movilizar más de una herramienta praxeológica. Ou seja, várias ferramentas que vêm de vários campos de matemática. Que vienen de varios campos matemáticos. Álgebra, geometria, dependendo do contexto, análise, ou seja, que articule vários conhecimentos que vêm de vários campos da matemática. Es decir, que articulen varios conocimientos que vienen de diferentes campos de la matemática. Então, o que significa, às vezes pode acontecer algumas exceções, a investigação deve ser feito utilizando um conjunto de ferramentas praxeológicas que vêm de várias disciplinas. Que justamente la investigación viene de un conjunto de herramientas praxeológicas que proceden de diferentes disciplinas. Intramatemáticas ou como interdisciplinaridade. Ou de interdisciplinaridade. O que isso que o chamar interdisciplinar, ele chama de codisciplinar. Lo que llama de interdisciplinaridad, se llama de codisciplinaridad. Então, esse estudo deve recorrer justamente a uma verdadeira investigação. Una verdadera investigación. Ou seja, do tipo um rei, es decir, un tipo de rey, ou terra. Ou seja, por isso que é o nome de estudo, percurso de estudo de investigação. Por eso es el nombre de un percurso de estudio de investigación, es decir, un recorrido de estudio de investigación. Para ter uma resposta para elaborar una respuesta R, é conveniente nesse percurso reunir e organizar meio
reunir y organizar un medio de trabalho M de trabajo M que permite justamente envolver eventualmente recursos antigos. que permite justamente envolver recursos antiguos. Você já que aluno já sabe, em termos de conhecimento matemático, e novos conhecimentos. Y el alumno ya sabe y también tenemos Ou seja, conocimientos. aluno deve construir novos conhecimentos a partir desse percurso de estudo e de investigação. Que el estudiante debe justamente generar nuevos conocimientos a partir de este estudio de recorrido de estudio de investigación. Vamos avançar. Bom, o que significa também, quando a gente tem uma questão Q, que é geradora, mas geral, Cuando tiene una pregunta Q, que es una pregunta necessariamente generatriz, ela deve provocar outras questões. que generalmente esta pregunta generatriz va a formular otras preguntas, Que juntamente respondidas que cuando se responden juntas, permite responder a questão Q inicial. que justamente esta, digamos, tenemos una pregunta generatriz y que surgen otras preguntas. Al responder esas otras preguntas vamos a encontrar una respuesta justamente a esa pregunta generatriz. Por exemplo, se for a parte da questão Q, Por eso la pregunta Q geramos uma questão Q1, genera una pregunta, ela necessariamente vai gerar uma questão Q2, genera una pregunta Q1, luego una pregunta cuja Q2, resposta permite imaginar a resposta Q1. que justamente respuesta de ese Q2 va a permitir a responder a la pregunta Q1, etc. Aqui tem um erro de digitação, Q2, Q3, Q4, y etc. así sucesivamente, ¿no? Por eso Q1, Q2, Q3. E que na parte da questão Q1 pode gerar outros questionamentos que permitem responder a Q1, depois a Q. Que justamente la pregunta Q1 genera otras preguntas Q2 y va a generar también respuestas que permiten responder la respuesta, la pregunta Q. Vai avançar? Bom, os princípios da estrutura de um rei. Principios de la estructura de un recorrido de estudio de investigación. Bom, necessariamente temos no estudo de investigação ter talvez um conjunto de estudos, atividades de estudo de investigação Justamente un recorrido de estudio de investigación relacionada com o rei. está compuesto por un conjunto de actividades de estudio de investigación que justamente se relacionan con este rey. Isso aponta a necessidade de buscar respostas a questões cujo estudo está sob a responsabilidade dos alunos. Y justamente esto apunta a la necesidad de buscar respuestas a preguntas cuyo estudio está bajo la responsabilidad de los estudiantes. Então, o primeiro princípio é organizar um rei em torno de uma pergunta geradora. El primer principio es organizar este recurso de estudio de investigación en torno de una pregunta generatriz. O segundo princípio necessita organizar um rei em torno de 5 gestos básicos. El segundo principio pide organizar este rey en torno a 5 gestos básicos. Observar, Analisar, avaliar, evaluar dar resposta. la respuesta, ¿cierto? Isso vem ao encontro do que foi já dito por meu amigo aí que está dormindo. A Cileida hoje e o Miguel também. Então, na cidade a gente ter uma atividade que permite a aluno fazer, analisar só a resposta. O pessoal fala a resposta, não pode. Então, só observar, analisar, avaliar a resposta que foi dada.
desenvolver e depois divulgar e defender a sua resposta. Justamente consiste en observar, analizar, evaluar las respuestas, desarrollar, divulgar y defender justamente las respuestas. Porque a resposta pode ser feita individualmente ou em grupo. Que las respuestas pueden ser hechas individualmente o en grupo. Mas no momento de socialização, Pero en el momento de socialización, cada grupo tem que defender a sua resposta. cada grupo tiene que responder su respuesta, o sea, justificar su respuesta. O terceiro princípio, a necessidade do monitorar. Qual que é, José? Monitoreo. El tercer principio es justamente la necesidad del monitoreo del rey, Regulando 6 dialéticas fundamentais. justamente regulando las 6 dialécticas fundamentales. Bom, as dialéticas eram muito compridas e não coloquei aqui. Las dialécticas no las coloco ahí, Mas no slide que eu vou deixar para quem quiser, posso entregar. pero en el PPT que va a dejar los va a considerar. A nossa método do rei permite categorizar o conjunto de práticas sociais de conhecimento. La noción de rey permite categorizar un conjunto de prácticas sociales de conocimiento. Seja uma investigação científica, Sería una investigación científica, pode ser uma investigação de tipo policial, que puede ser una investigación de tipo policial, ou uma investigação do tipo que eles chamam de periodista, o una investigación de tipo periodístico. etc. Agora, o que interessa a gente é a investigação científica quando a gente usa o rei. Lo que nos interesa es justamente la investigación científica cuando nosotros usamos el rey. Agora, a gente vê que na escola a gente vê menos esses tipos de estudos de investigação. Vemos que en las escuelas no se observa mucho lo que es el recorrido de investigación. Isso é devido a vários fatores que já colegas apontaram, que é a formação de professores. Y eso debido a muchos factores que ya algunos colegas han dicho, que como por ejemplo la formación de profesores. Bom, para a pedagogia do rei, Para la pedagogía del rey, você vai lá, bom, com muitas datas aí, que quiser ver, que e tinha caracterizado pela formulação de uma questão. O rei é caracterizado pela formulação de uma questão forte. el rey es caracterizado justamente por la formulación de una Ele pregunta realmente fuerte, as palavras quiseram, que es sobre la pregunta de Q0, que tem capacidade de gerar questões Q1, Q2, Q3. que tenga justamente esa capacidad de generar otras preguntas como Q1, Q2, Q3. E que devemos também levar em consideração as condições e restrições do sistema educativo. Que debemos también considerar justamente esas restricciones, condiciones del sistema educativo, E que resulta de um conjunto de respostas que resultan a partir de un conjunto de respuestas que vão se constituir numa sucessão de organizações matemáticas que van a constituir una sucesión de organizaciones matemáticas que se articulam entre si. que se articulan entre sí. Bom, para a pedagogia de peça, do que chegar lá, La pedagogía que se va a hablar exige que o professor revisar seu equipamento praxeológico. que exige del profesor justamente revisar su equipo de equipamiento, saberes, praxeológicos. O que significa isso? Que significa? Ele precisa aprender Que él precisa a revisar o que a priori sabe, lo que él a priori sabe mas ele se formar, se autoformar, y también autoformarse. e além disso, o saber em jogo não perde. Y además de eso, el saber que está en juego en el Não é uma coisa que é sabido, no es algo que ya se sabe, ou seja, a questão
geradora, es decir, la pregunta generatriz, envolve conhecimentos que não são conhecidos pelos alunos a priori. que incluyen conocimientos que no son conocidos por los alumnos de manera a priori. E geralmente são descobertos juntamente com os alunos, às vezes. Que algunas veces son descubiertos con los alumnos al momento de justamente generar esa socialización Na investigação, durante a de investigação. la investigación. O quanto que a gente aprende com os alunos nossos. Y nosotros también aprendemos con nuestros estudiantes. Tem quanto tempo, né? Não sei lá. A gente vai para a pessoa atrasada, mas não sei. Bom, o que a gente chamou de equipamento praxeológico que é resumir? Não, eu comecei depois de 17 horas. Atrasou 20 minutos. Bem-vindo. Bom, eu coloquei aqui para resumir o que já falei sobre equipamento praxeológico. Eu já falei disso. Justamente va a presentar lo que es un resumen de lo que ya habló sobre el equipo praxeológico. Porque essa que foi do rei realmente tem um potencial para a formação do professor. Porque justamente el rey tiene un potencial para la formación profesional. A autoformação, La autoformación, o formação pode ser usado também para a formação de professores. para que puede ser también usado para la formación de profesores. Bom, agora, o modelo de atividade da tarde, Un modelo de actividad en la práctica, en la teoría. bom, a noção de praxeologia matemática e organização matemática corresponde justamente à concepção de um trabalho matemático com estudo de problemas y tarefas problemáticas. La noción de perspectiva matemática o organización matemática corresponde a la concepción de trabajo matemático como estudio de tipos de problemas o tareas. E aí, o processo de estudo da matemática consiste na utilização de uma determinada praxeologia. Y que todo proceso de estudio matemático consiste en la utilización de determinadas praxeologías Ou organização. u organizaciones. E aí, o que é o propósito nosso? A gente tem uma organização matemática, La organización matemática temos uma organização matemática, tiene una organización matemática e nosso objetivo é construir uma organização didática, y que el objetivo es construir una organización didáctica que é para ensinar que es para enseñar a organização matemática. y que es para enseñar la organización matemática. Agora, para construir um rei, ¿Cómo construir un rey? eu vou tentar resumir as slides, acho que 2 ou 3 slides, eu vou tentar resumir porque é mais rápido. Precisamos, na nossa investigação, de algumas dimensões. Necesitamos de algunas dimensiones en nuestra investigación. A dimensão epistemológica, La dimensión epistemológica, que diz respeito justamente à natureza do objeto matemático. que respeta justamente la naturaleza del objeto matemático. Então, a gente pode recorrer à história da matemática Que podemos justamente hacer medio a la historia matemática e estudar o objeto matemático como ele é estudado em livros teóricos de matemática. y hacer un estudio justamente de esa de estudio matemático como es enseñado o está en los libros didácticos. Precisamos da dimensão ecológica, Se necesita de una dimensión ecológica, que significa como que o objeto matemático vive na instituição. que significa justamente cómo ese objeto matemático vive en una institución. A instituição de escola Una institución que es la escuela ou a instituição matemática. o la institución matemática. E quais são suas relações com outros objetos matemáticos? ¿Y cuáles son sus relaciones con otros objetos matemáticos? Quais os objetos que alimentam esse objeto de estudo? ¿Cuáles son justamente esos
conceptos matemáticos que alimentan esta noción o objeto de estudio, que ele faça, que ele vive na instituição. que hacen que este objeto matemático vive en una determinada institución. Quais os objetos que ele alimenta, ¿Qué objetos él alimenta? ou seja, a sua relação com outros objetos matemáticos. Es decir, su relación con otros objetos matemáticos. Então, isso exige que a gente olhe também a dimensão epistemológica Y eso es lo que nosotros e a análise institucional. que tiene que ver justamente con la dimensión O sea, institucional, es decir, el currículum, O livro didático, el libro didáctico, entre outros. entre otros. E precisamos ver a dimensão econômica. Y se necesita ver justamente la dimensión económica. O que significa isso? ¿Qué significa esto? Isso significa que, como que, por exemplo, nos livros, o objeto é ensinado. Es decir, como en los libros el objeto es enseñado. Eu vou pegar um exemplo, equações do segundo grau. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado No Brasil, en el Brasil se valoriza muito Bhaskara. A fórmula de se Bhaskara. valoriza mucho lo que es la fórmula general, ¿no? Delta igual a del quadrado vezes 4AC. La fórmula general. E aí dá a fórmula, Y de ahí da una fórmula, porque o professor e o autor do livro acho que é mais rápido assim. porque el autor del libro piensa que es más rápido o más. Deixe de lado a faturação, por exemplo. Deja de lado, por ejemplo, otros A métodos, faturação, como la factorización, quando você tem uma equação incompleta, una ecuación. Cuando tiene não una ecuación precisamos de completa, Bhaskara, no necesita justamente de la etc, fórmula general. etc. Então, isso significa que o que o Gaston ensina um pouquinho nesse esquema, né? P0 mais C1, etc., que ele define mais à frente. Justamente Gascón presenta en este esquema P0, P1, P2, P3 y luego el problema. Ok. Aqui o P1 é a dimensão epistemológica, Ahí en ese esquema presentado justamente por Gascón, P2 donde é a dimensão econômica, P1 es la dimensión epistemológica, P2 es la P3 dimensión é a económica, dimensão ecológica, P3 es la dimensión ecológica, e P delta é o problema didático que a gente está estudando. que justamente el P delta es el problema didáctico que justamente los É indispensável estudar essas dimensões para ter a ideia de qual é a questão geradora para fazer um rei. que justamente es necesario hacer ese estudio de esas dimensiones para poder generar justamente este estudio de investigación. Então, aqui tem uma explicação de símbolos, vamos passar rápido. E, bom, isso também já expliquei as dimensões, né? Bom, só Solo para dar un ejemplo de la dimensión epistemológica, o que a gente pode estudar? O que podemos estudar? O que podemos estudar lo que podemos estudiar ó, a dimensão do objeto, do ponto de vista matemático, el estudio del objeto a partir del punto de vista matemático, estudo de problemas, estudio de programas, como solucionar esses problemas, cómo solucionar estos problemas, quais são as razões de ser esse objeto, cuáles son las razones de ser este objeto matemático, entre outras questões que a gente pode estudar. entre otras preguntas que podemos estudiar. Bom, e aí dá para estudar a dimensão epistemológica, Justamente para la dimensión epistemológica, ou mesmo a dimensão econômica e ecológica, precisamos justamente ver esse esquema da transposição didática. que justamente necesitamos ver este esquema de la transformación falou didáctica. hoje também, ontem. Que ayer el profesor Wilson habló sobre eso. Bom, a dimensão econômica, bom, tem essas questões que a gente coloca que eu expliquei em 2009. Então vamos. A dimensão ecológica também, eu falei rapidinho. La dimensión económica y ecológica que el profesor ya explicó, entonces vamos a pasar al siguiente. Aí a dimensão ecológica com pluralidade. Bom, essa aqui também, para explicar um pouquinho o que é a dimensão ecológica, etc. Nicho,
habitat, nicho, etc. Y justamente en la dimensión ecológica se tiene que revisar lo que es el hábitat del nicho. Bom, é importante a gente estudar a dimensão ecológica, diversas da dimensão ecológica. Es importante justamente hacer el estudio de dimensión Na ecológica. prática, na hora que a gente faz o estudo da dimensão econômica e da dimensão ecológica, elas são bem relacionadas, interligadas. Que en la práctica justamente para hacer la dimensión económica y ecológica están bien entrelazadas. Bom, isso para a ecologia didática, Arthur identificou vários tipos de ecossistemas. Justamente para este estudio de la ecología didáctica, Arthur identificó 4 tipos de ecosistemas de enseñanza. O ecosistema do saber, El ecosistema del saber, que é produzido por matemáticos, que es justamente la producción de la matemática, o ecosistema didático escolar, el ecosistema didáctico escolar, que é estudado na escola, que se estudia en la escuela, o ecosistema profissional, el ecosistema profesional, que é utilizador da matemática para el utilizador de la matemática, para resolver algumas tarefas, para resolver algunas tareas, o ecosistema atmosferiano, el ecosistema atmosferiano, que é qual o matemática, a atmosfera escola que deve ser ensinada. cuál es la matemática que debe ser enseñada. Vamos lá. Bom, eu acho que não vou ter tempo de apresentar o exemplo. Que nos va a dar tiempo para mostrar ejemplos, Uma tese de doutorado que eu orientei, que es una tesis de una doctorado, uma releitura, y él hizo una relectura justamente mostrando as 4 dimensões. que justamente muestra las 4 dimensiones de todo E el no final eu faço uma questão geradora que al final es una pregunta generatriz relacionada com a formação de professores relacionada con la formación de sobre profesores simetria axial. sobre simetría axial. E aí, acho que eu paro aqui, Y va a terminar aquí. já que vocês estão olhando, Que la profesora se lo mira feo e aguardo as respostas. As questões. y está lista para algunas preguntas.